Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Stefano, eu sou professor de literatura. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Eu estou aqui para propor uma reflexão a partir da letra da música O Verbo e a Verba, do Lenine. O Jornal Nacional de ontem, dia 24, dedicou uma grande parte aí do seu jornal à cobertura da demissão, do pedido de demissão do ex-ministro agora, Sérgio Moro, né? E entre as questões que o jornal trazia ali, era a revelação de uma mensagem oferecida pelo próprio Sérgio Moro, de uma conversa dele com a Carla Zambelli, que é deputada governista, né, da base governista. E aí, nessa mensagem, a Carla Zambelli escreve o seguinte: se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. E ela faz essa mensagem como resposta a uma mensagem anterior do Sérgio Moro, onde ele diz: prezada, não estou à venda. Então, ela confunde, né, de alguma maneira, a palavra venda com a palavra verba. A gente pode especular que ela teve um erro de digitação, ou que o corretor ortográfico automático, né, e tal, corrigiu, enfim, algum engano. Eu estava acompanhando o Twitter, né, e uma mensagem do Jean Willis, que fazia uma brincadeira com esse equívoco, aí, enfim, com esse engano, colocando isso como um ato falho, né? Aquele ato em que a gente acaba dizendo alguma coisa que a gente não queria dizer ou que a gente queria negar, na verdade. O que me interessou é que, na verdade, assim, na hora que eu vi essa mensagem do Twitter, eu pensei na música, inclusive respondi, enfim, botei um link lá para a música, e aí pensei na música e pensei nesse vídeo, e aqui estou eu. Eu sou muito fã do Lenine, e lembrei na hora dessa música muito bonita, né? E o próprio título da música, para um cara que é professor de português e de literatura e tal, já chama bastante atenção, né? O verbo e a verba. Fui pesquisar um pouquinho, né? De leve, assim, fui dar uma olhada na internet, assim, e descobri algumas informações interessantes, né? É, a música é uma parceria do Lenine com o Lula Queiroga, que é um parceiro tradicional do Lenine. O Lula Queiroga tem uma versão também na internet dessa música, que também é bacana, mais ou menos o mesmo arranjo do Lenine, dos arranjos originais, né, vamos dizer. E eu descobri que o nome da música, na verdade, chama-se Rosebud, o verbo e a verba. Eu fiquei intrigado, né? Rosebud, o que seria isso? Fui procurar, vi que a tradução da palavra Rosebud é botão de rosa. Mas, além da tradução da palavra, o buscador me indicou alguns outros links, entre os quais links relacionados ao filme Cidadão Kane, que é um filme clássico e também considerado um dos melhores filmes da história do cinema e tal. Mas eu me lembrava que era um filme muito importante. Eu acho que eu vi o filme na faculdade, enfim, mas fui dar uma pesquisada e olhar no filme, a questão do Rosebud. E essa palavra é uma palavra central no filme. O filme conta a história de um multimilionário que, ao falecer, ele deixa essa última palavra, Rosebud. E aí os personagens do filme passam o filme inteiro tentando entender essa última palavra desse cara. E aí, no final do filme, né, o protagonista está fazendo um discurso lá e falando que, na verdade, essa palavra podia significar muitas coisas, ou seja, eles não descobrem, né? Passa o filme inteiro tentando descobrir o que é a palavra, mas não consegue descobrir. Mas o espectador, ele acaba descobrindo, porque tem uma cena em que estão se desfazendo ali das coisas, dos pertences, né, desse milionário, do cidadão Kane, e aí jogam fora um trenó de madeira da infância dele, onde está escrito Rosebud. Então, aquela palavra, ela se refere a um sentimento de infância, né? Um sentimento de felicidade ligado à ideia de infância. Beleza. O verbo e a verba
né, esse título, além desse elemento, um elemento interessante de intertextualidade, né, coloca a gente aí, quer dizer, a princípio a gente não sabe, não tem nenhuma menção direta, né, não dá para a gente dizer que é por causa do filme, a princípio, sei lá. Mas, enfim, coloca essa possibilidade de inter-relação, né, dessa palavra, e aí fazendo uma referência a esse filme, né? Mas o outro elemento de composição desse título é a oposição criada por essas duas palavras, o verbo e a verba, que a gente tecnicamente vai dizer que são parônimos, né? A paronímia é quando você coloca duas palavras que têm a sonoridade muito parecida, mas significados diferentes, né? E aí verbo e verba entram nesse jogo, né? Além dessa paronímia, tem uma outra importante paronímia na construção desse texto, que é na composição do refrão. Dolores e dólares. O refrão brinca, né? Dolores, dolores, dólares. Então, essa paronímia, ela permite, ao mesmo tempo, um jogo sonoro e um jogo de significados. Nesse refrão, dolores pode nos lembrar de um nome, Dolores, aqui no Brasil, existe esse nome, na América Latina, de uma maneira geral, mas a palavra Dolores, em espanhol, quer dizer dores. E aí, em oposição à ideia de dólares. E aí a gente já começa a criar dois campos de significação. Um referente à verba e o outro referente ao verbo. E dentro dessa oposição, a gente pode imaginar Dolores ligado a verbo e dólares ligado a verba. Dólares e verba é uma ligação direta. Dolores e verbo, talvez um pouquinho mais forçado, mas que talvez a linguagem, né, o verbo, seja uma forma de expressar as dolores, né, as dores ou os sentimentos humanos, né? A gente poderia buscar uma interpretação nesse sentido. Uma outra questão importante, antes da gente avançar, é que essa leitura desse poema, dessa canção, pode ser feita a partir de uma observação interessante. Vou ler aqui. Existe aqui, então, a construção de dois campos de significação. Um, a partir da leitura imediata que esses dois termos estabelecem, como substantivos abstratos, né, duas ideias, e um outro campo de significação a partir da personificação dessas duas ideias dentro da proposta narrativa do texto. O poema, embora nem sempre os poemas sejam textos narrativos, esse poema é um texto narrativo. E nessa construção narrativa, verbo e verba são dois personagens. Daí a gente pode sempre buscar, né, o plano de leitura, primeiro, da significação desses dois substantivos abstratos, verbo e verba, mas também o plano de leitura desses personagens dentro dessa narrativa que vai ser apresentada para nós. Então, vamos ver como isso acontece. O verbo saiu com os amigos para bater um papo na esquina. Quer dizer, o verbo vai bater um papo, né? Coisa natural. E aí cria uma interferência entre esses dois campos de significação. Quer dizer, faz sentido tanto no universo dos substantivos abstratos, como eu estou chamando, quanto no universo dos personagens da narrativa. O verbo saiu com os amigos para bater um papo na esquina. A verba pagava as despesas, porque ela era tudo o que ele tinha. Aí eu vou fazer uma pausa nesse verso. Porque ela era tudo o que ele tinha. Assim, a leitura que eu tenho dessa música, eu conheço essa música há muitos anos, né? A leitura que eu tinha dessa música, eu tenho, sempre me ocorreu a ideia de verbo num sentido positivo, né? O verbo como algo de valor, né? O verbo como uma coisa potente, como um sinônimo dos discursos de uma maneira geral. E eu, como professor de português, literatura e tal, sempre, né, a primeira imagem que me vinha à cabeça era uma imagem positiva. Aí eu me deparo com esse verso que diz: porque ela era tudo o que ele tinha. Isso me soou estranho, né? Nessa imagem que eu tinha do verbo como algo grandioso, não cabia a ideia de que tudo que esse verbo grandioso tem é a verba.
Ou seja, é a ideia de uma motivação financeira, é o poder financeiro, é o dinheiro, né? Na verdade, esses dois termos, eles podem estar colocados em oposição, não é? Então, verbo, né, como esse elemento simbólico positivo que eu coloquei, o verbo como a expressão das ideias, a expressão dos sentimentos, né, poderoso, potente, né, não cabe como alguém que vai se submeter a uma ideologia materialista do dinheiro, né? Então, dá para a gente estabelecer uma oposição entre esses dois elementos. As dores, os sentimentos humanos, as dolores e os dólares, né? O dinheiro, de uma maneira geral. Então, esse verso, né? Porque ela era tudo o que ele tinha, me fez repensar a imagem desse personagem, verbo, né? Para que ela, verba, seja tudo que ele tem, ele, verbo, precisa ser vazio. Quer dizer, ele não pode ser o verbo que carrega as ideias, esse verbo que é significativo e que é potente. Ele não se submeteria à verba, ele não se submeteria ao dinheiro, né? Não faz sentido. Então, para fazer sentido esse personagem, ele precisa ser olhado como um verbo vazio, né, como um personagem sem a sua essência, que está, de alguma forma, seduzido pela verba, seduzido pelo dinheiro. Olha que imagem bacana. Aí a música continua. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Quer dizer, foi abandonado pelo dinheiro, foi abandonado pela verba e foi afogar suas mágoas entre os seus, né? As outras palavras, vamos dizer assim. É muito, muito bonito e é muito expressivo a maneira como esses dois campos semânticos, dos substantivos abstratos verbo e verba, e dos personagens verbo e verba, vão o tempo inteiro sendo tecidos, né, e entrelaçados pela linguagem do poema, pela construção poética. É uma força estética muito bacana. Segunda estrofe. O verbo gastou saliva de tanto falar pro nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. Então, primeiro, assim, uma oposição entre os dois comportamentos, né? O verbo que fala, a verba que é sempre calada, né? E apesar dela ser fria e calada, ele conhece essa característica dela e dá valor a ela assim mesmo. Então a gente tem a caracterização toda de uma relação obsessiva, né? Onde um dos dois vai dominar o outro e vai subjugar o outro. E, em muitos casos, né, no arquétipo clássico aí desse tipo de relacionamento, aquele que é alvo desse relacionamento obsessivo, ele passa a se anular de alguma forma. Então, isso reforça a ideia desse personagem que é um verbo vazio, né? Ganha sentido, né, essa leitura. E aí, no momento do clímax narrativo aí da história, a música traz: o verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais. O cadáver jazia, a verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Então, quer dizer, o verbo vazio e aí dominado pelos sentimentos desse amor obsessivo, ele se mata. E como que ele faz para se matar? Ele fica em silêncio. É genial. Ele se mata em silêncio no plano narrativo, quer dizer que ele se mata às escondidas, sem fazer alarde, sem que ninguém perceba, sem avisar. Mas no plano da semântica dos substantivos abstratos, né, como eu estou sempre colocando aí esses dois planos, né, a forma de se matar o verbo é o silêncio. E aí eu lembro uma aula que eu acabei de fazer aí sobre o Tiradentes, onde a gente analisou o poema do Silêncio do Alferes. E aí a palavra silêncio vem como uma metáfora da morte.
E aqui o silêncio, né, entra também como uma metáfora da morte, né? O verbo ele se mata em silêncio, né? E no final a verba chora lágrimas de hipocrisia, né? Porque o interesse financeiro, os interesses, enfim, o dinheiro, ele sempre tem interesses que não são os interesses genuínos humanos, né? Não é a tristeza genuína, né? Mas sim as lágrimas hipócritas, o jogo de cena, né? E aí a verba, então, ela vai chorar as lágrimas de hipocrisia. Aí, quer dizer, a gente pensa, então, numa narrativa onde o herói ele se mata. Então, a gente está diante de uma narrativa trágica, vamos chamar assim. Estou fazendo uma coisa um pouco grosseira, mas poderia ser visto dessa forma. E ele se mata a partir de como em consequência de um relacionamento abusivo, né? E aí me volta a ideia do título, né? Rosebud, que traz essa referência a esse cara que era um magnata, um milionário, e que no momento de sua morte ele vai lembrar de uma referência emotiva, de uma referência humana para aquilo que a gente, né, nessa vida, parece que é o nosso grande sentido, que é ser feliz. Então, o verbo, né, a gente pode imaginar, no plano narrativo, provavelmente a última palavra do verbo foi rosebud, numa referência à ideia de um verbo ligado à sua condição, né, de expressão das ideias, de expressão dos sentimentos, né? Quando o verbo se submete a uma relação de submissão e desamor com a verba, ele perde o que tem de mais potente, que é a capacidade de expressar os ideais de felicidade. Essa foi minha ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.